Rapaz, e não é que a imprensa saiu em defesa do Roger Machado e as vaias que ele vem sofrendo no São Paulo? Acabam, de uma certa forma, impactando os atletas, né? Agora vocês, são paulinos, estão criticando o São Paulo por ser quarto colocado. Essa é uma contradição muito grande. Mas o que vocês estão fazendo com o Roger é muita sacanagem. Você vai ver no vídeo de hoje as falas do Neto, o Roger desabafando, o pessoal no Jogo Aberto debatendo essa situação e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui agora para dar essa moral pro nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. E esse vídeo aqui é em apoio com a nossa parceira, a loja Arquibancada, que mandaram essas canecas aqui pra gente. Se você quiser conhecer, comprar de presente, para você colecionar, olha, são todos itens exclusivos da loja, de muita qualidade, uma compra segura. Corre lá, confere os modelos que tem, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você é apaixonado por futebol, entra lá na Arquibancada agora, que eu tenho certeza que você vai curtir demais. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. E na hora de fazer a compra, cupom FUTFLIX, 11% de desconto na loja toda. Corre lá agora. Olha, depois da vitória do São Paulo sobre o Juventude, o Roger Machado foi vaiado pela torcida. E ele fez um desabafo na coletiva. É importante a gente diferenciar, né, o ambiente interno, né, das pressões externas, né? O ambiente interno é um ambiente muito saudável, que a gente preserva ali o nosso momento de trabalho e todo mundo está muito envolvido para que as coisas deem certo, né? Obviamente que o contexto externo, né, todas as questões de pressão diante do treinador acabam, de uma certa forma, impactando os atletas, né? No jogo contra a Sul-Americana, além das orientações técnico-táticas, né, eu pedi que os jogadores ficassem mais calmos, né, porque estávamos ansiosos pelo ambiente externo criado não para os jogadores, né, mas em oposição ao treinador, né. Isso é ruim para o trabalho, é ruim para o São Paulo, né, mas, né, são 33 anos nesse lugar, né, já houve momentos que em outras vezes também fui pressionado, em alguns momentos passou-se esse gap das pressões e outros não, né? Eu sigo forte, confiando no trabalho, acreditando completamente na reversão desse cenário. Beleza, e no Jogo Aberto teve um debate sobre o Roger merecer ou não merecer essas vaias. Liga você. Ponto em que ele não tem aceitação e tem a palavra que eu não gosto de falar: rejeição. A dificuldade dele é como ele chegou no São Paulo, isso todo mundo já sabe. E agora é trabalhar, é ter uma linguagem simples, não formal, explicar com naturalidade. Eu acho que o grande problema do Roger também é quem criou uma multa para que ele saia. Porque se evidentemente um treinador que não estava trabalhando vem para um clube já de uma forma interrogada e se coloca uma multa, eu acho que o responsável pela multa é o presidente. Então, se tem multa para demitir, o que eu não desejo, porque eu sempre vou torcer pelos técnicos que estão no São Paulo, eu acho que a multa é para ser perguntada por quê. Por que uma multa elevada no caso da saída do Roger? Mas eu acho que ele pode trabalhar muito bem, os jogadores estão se esforçando, erraram, ontem quem errou foi o time. Ontem não foi o treinador que errou. E, obviamente, quando tirou o Luciano foi vaiado injustamente, que ele recebeu uma entrada perigosa, eu até fiquei preocupado com o joelho dele, talvez tivesse saído até antes pela lesão, e então não merece críticas pela atuação do São Paulo de ontem. Os jogadores que falharam em finalizações, em jogadas criadas, eu acho que temos que ter paciência um pouco, esperar a próxima partida, porque se o São Paulo tiver medo do Juventude, pô, aí soberba, aí chega, né? É verdade. A gente falava de um clube, vamos jogar com o River, vamos jogar com o Boca, vamos jogar com o Inter em Porto Alegre. Isso sim cria um clima de dificuldade. Agora, desculpe, na época. Agora me tempo pra caramba, hein, pode ser. Agora, porque ele lembra de 2006 até hoje. Você ficar angustiado porque venceu de 1-0 e vai jogar em Caxias do Sul, com todo respeito, eu trabalhei no Juventude, o São Paulo se apequenar por conta de 1-0 e achar que foi pouco, eu acho que aí nós estamos em maus momentos mesmo. Então tá, Capela, o Marco Aurélio Cunha trouxe pra gente um bom panorama, algumas hipóteses pro Roger tentar superar essa desconfiança e principalmente essa rejeição que cresce na mídia, na torcida, entre pessoas dentro do São Paulo. Como superar, Capela? Qual é a sua opinião?
A minha opinião é a seguinte, Rê. Eu sei que vai desagradar boa parte da torcida do São Paulo, mas não tô aqui para fazer média com ninguém, nem ter rabo preso com ninguém. O lance é o seguinte, é uma indecência o que estão fazendo com o homem, o caráter, a índole Roger Machado, tá? Eu não vou nem pro lado do racismo, que foi falado antes dele ser contratado, da rejeição. Talvez eu vá para um lado um pouco da questão política, pelo que a gente vê de termômetro na rede social, que ele já se manifestou, que é de esquerda, aquela história toda, boa parte da galera inserida no futebol muitas vezes de direita. Então acho que isso muitas vezes atrapalha o ambiente, tá? No meu ponto de vista, pelo termômetro de rede social. Eu não contrataria o Roger, eu não acho que o Roger seja um treinador excepcional, um cara que mude patamar de clube. Mas ele é o menor culpado de todo o cenário que foi pintado no São Paulo. Quem contratou o responsável? O Roger estava paradinho, quietinho, vendo TV, vendo jogo aberto na casa dele. Falou que tava vendo tudo do brasileiro. Ligaram pra ele, Roger, como é que tá a situação aí? Pô, dá um pulo aqui, vamos trocar uma ideia. Óbvio que o cara ia pegar um gigante do tamanho do São Paulo Futebol Clube. Quem ia rejeitar? E precisa pôr multa no contrato? Não precisa pôr multa no contrato, e aí eu concordo 100% com o doutor. Aí a responsabilidade é o diretor. Todo contrato tem multa, né? A maior parte. Mas depende do tamanho. Exato. É um contrato que o São Paulo deve 1 bi e ainda coloca muita grana numa multa rescisória. Independentemente da multa, o meu ponto de vista é o seguinte. Eu não quero ser contraditório. Eu não teria contratado o Roger. Mas é o famoso já que está, deixa o cara trabalhar. São 11 jogos apenas no comando do São Paulo. E é o que eu ia falar aqui, Rê. Ganhou o jogo de ida da Copa do Brasil. Ontem, me desculpa, pessoal, eu acho uma indecência os caras terem vaiado o Roger e vou chegar nos jogadores. Mas vaiaram antes da partida. Antes da partida, no intervalo do jogo. Não foi só por causa do resultado de 1-0. No pós-jogo também. E outra coisa, se os jogadores estão fechados com o treinador, na minha avaliação, os jogadores deveriam ter descido para o túnel que dá acesso ao vestiário com o treinador. Deixaram o treinador lá sozinho, descendo. Abracem o cara. Você me perguntou, Rê, como mudar esse ambiente? A boleirada chegar e falar assim, estamos fechados com o cara. São Paulo é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Líder do seu grupo na Sul-Americana. Ganhou o jogo de ida, era para ter metido 3 ou até 4 se não fosse a incompetência dos jogadores. E a culpa é do cara, e só para poder fechar. Eu quero mandar um abraço aqui pro Guilherme Azevedo, que é repórter do lance. E ele colocou aqui, ó. Roger Machado tem 57,5% de aproveitamento nos 11 primeiros jogos que você citou, Rê. Só para dar um exemplo, o Crespo foi demitido com 50,7%. Mas veja o número de jogos. Mas aí o torcedor vai chegar e vai falar assim, mas o Crespo pegou os jogos mais importantes e tal. Pegou o estadual, que talvez seja tão fácil quanto os jogos de Sul-Americana. Mas eu acho que o Crespo, gente, o grande mérito é que ele passou o ano passado, o segundo semestre, com o DM lotado, fazendo milagres no São Paulo, num campeonato duríssimo. E eu posso falar de carteirinha porque sofri até os últimos segundos da última rodada. Segundos. E não é? E aí o São Paulo, quando tá no momento que o presidente saiu, que não teve o impeachment, ele renunciou, que a questão política dá uma arrefecida, o que eles fizeram? Eles foram lá e mexeram no treinador que, bom ou mal, médio, a nota que quiserem dar, a torcida gostava, aprovava. Gente, tem treinador que é isso, que tem talento, que tem carisma, que sabe conduzir nos momentos ruins. E quando ele falou a verdade, a diretoria foi lá e ó, ceifou. Rê, não tem como falar da situação do Roger sem pegar todo o contexto. Não é o mesmo. contexto de hoje e de ontem. Assim, o torcedor de São Paulo é um torcedor que sofreu um tempão sem título, sofreu agora no ano passado, ligava o Brasil Urgente, o João estava falando do São Paulo, ligava o Fantástico, estava falando do São Paulo, então é um torcedor que E nada agradável, né? Nada agradável. Só problemas e dívidas. Exatamente, e no primeiro momento que o torcedor agora teve procura-se, né? Arboleda. Tá bom, mas e no primeiro momento que o torcedor teve um pouco de tranquilidade, o Rui Costa resolveu mexer. E mexer num treinador que falava a realidade, um treinador que estava bem. Esse é o ponto principal, o Crespo estava bem. A comparação vai ser com o momento que o Crespo foi demitido. E aí mandou o cara embora, contratou o Roger, que não é e nunca foi uma unanimidade por nenhum lugar que O passou. relacionamento do Rui Costa e do Crespo era ruim? Eu não acho que era bom, porque o Crespo falava na entrevista o que muito dirigente não gosta de escutar. Falava sobre problema no clube, assim, sobre... Só para dar um alento aí, se fosse assim, o Muricy não ficava 3 dias no São Paulo. Ficou 4 anos e foi tricampeão brasileiro. O Muricy falava a verdade o tempo todo, enquanto técnico, claro. Sim, mas são questões diferentes hoje, né? No momento que o São Paulo passou em relação ao problema policial... Até porque o Rogério Ceni, quando falou a verdade, ficaram dodóizinho e mandaram embora. Hora de mandar embora. Já mandaram 2 vezes ele embora. Duas vezes. Encheram a piscina e assim, lá. não dá pra falar de aproveitamento do Roger, porque no Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo estava ali na liderança, o Roger nos últimos 6 jogos tem uma vitória. Esse é o incômodo do torcedor e a comparação vai ser com o trabalho do Crespo. Então, me desculpa, eu vi muito jornalista querendo falar pro torcedor não vaiar, pro torcedor ter calma. Não é assim, cara. O torcedor paga ingresso, é um torcedor sofrido, que sofreu anos e anos com São Paulo, e agora tá no momento que não tá satisfeito.
O que acontece com o Roger é muito por conta do Rui Costa também. É um cara que já estava na antiga gestão e nessa gestão ele teve a chance de fazer diferente e não fez. Tumultuou o ambiente. Então, assim, eu dou razão pro torcedor. Na minha opinião, o torcedor não é o culpado da história. Mas tem que ter uma contradição agora nesse comentário. Porque o Sgarbinho falou que o Crespo falava a verdade. A verdade do Crespo era que o São Paulo lutaria contra o rebaixamento e tinha que urgentemente bater 45 pontos. Agora vocês, São Paulinos, estão criticando o São Paulo por ser quarto colocado. Essa é uma contradição você muito quer grande. comentar em cima de um comentário? A questão é a seguinte... Eu estou debatendo. Isso aqui é um debate, não um debate. Eu estou comentando em cima do comentário do outro. O Crespo vendeu a realidade e transformou numa ilusão, porque o torcedor São Paulino ficou iludido com o São Paulo em primeiro. Beleza, você entrega uma realidade e entrega mais, tranquilo. Agora o Roger chegou no discurso e jogou aí. Pior que foi uma ilusão. Exatamente. Né? Só que eu tava iludidinho. Ninguém vai saber isso porque o Crespo foi mandado embora. Então não dá pra saber se continuaria bem ou mal. Dá pra saber que o São Paulo não ia ser campeão. Dá pra saber. Chico, mas todo mundo sabe que no segundo semestre os clubes saem contratando que nem loucos, muita gente muda a realidade. A temporada é longa e a temporada se define principalmente em dezembro. E aí, então não dá pra saber. E aí quem quer falar de vaia, esquece aqui, ó. Torcida do Palmeiras já mandou o Abel pra aquele lugar. Em estádio, um cara multicampeão. Torcida do Corinthians. Não faz muito tempo. Torcida do Corinthians esse ano. Vai o Dorival, campeão de Copa do Supercopa. A torcida do São Paulo. O Carpini também ficou 11 jogos no São Paulo. Ganhou Supercopa do Brasil e quebrou um tabu em Itaquera. A torcida de São Paulo fez o quê? Vaiou ele também. Então quem traz outras questões, como se fosse a primeira vez na história, tá enganado, tá muito enganado. Eu não vou desistir. Agora, tem algum problema da maior parte de uma torcida não querer um treinador? Qual o problema? Qual o problema? Se a torcida do São Paulo não aprova o Roger, ou se fosse outro, ela tem esse direito. Eu não vou desistir. Tem jogador de diretor, como disse o Roger, como tem treinador de diretor. A torcida... Ela tá mostrando a indignação dela. Eu tava no estádio ontem. O Caleri, quando perdeu o pênalti, o lugar que eu estava ali veio abaixo o quê? Cornetando o Caleri, vaiando o Caleri. E aí, chegou até ele, não, acabou o jogo, a torcida vaiou em geral. Vaiou time, vaiou Roger, vaiou diretoria. E ela tá no direito dela. Foram 33 mil pessoas ontem no estádio. 33? Buscando um São Paulo, o quê? Um placar elástico. Agora, a questão é essa. Todo mundo tá atribuindo ao Roger. Eu também acho. Ontem não teve culpa em partes. Eu acho que ele teve culpa o quê? Não ter substituído o Caleri. O Caleri precisava ter saído antes, estava cansado, com meia arriada, e ficou pra ele bater o pênalti cansado. Errou, vai na conta de quem? Do jogador e do treinador, porque o treinador é o comandante e a torcida já está insatisfeita. Então, tudo isso. Aí vem o Luciano falando que foi substituído, já era pra ter saído antes. Então por que sai esbravejando? Já nos donos da bola, o Neto fez questão de, primeiro, criticar muito o Corinthians, que é de lei, e também sair em defesa do Roger, dizendo que as críticas são injustas. Ontem, eu gosto de assistir tudo. E muitas vezes eu gosto de... Não suporto ver coletiva. Porque, às vezes, é muito monótono, as perguntas são ruins, e cada um que faça a pergunta que quiser. Porque eu tenho saudade do Luiz Carlos Quartarolo. Tenho saudade do Mauro Marques, tenho saudade do Henrique Guilherme, Maltoni, Paulo Roberto Martins, Juarez Soares, que para mim foi o maior de todos, Luiz Ceará, Gilson Ribeiro, sabe, Olivério, tantos, Tino Marcos, o Shoa. Mas eu entendo que a nova geração é diferente e eu tenho que me atentar a isso e entender e me reinventar também naquilo que eu faço. Eu, por exemplo, um dos caras que eu mais gosto de ouvir é o André Lofredo, que é do Sport News, que ele faz todo dia. Eu acho que ele é um cara consciente, eu gosto de ouvir. Eu acho que são pertinentes os comentários, a visão de jogo, aquilo que pensa. Tá, cara, mas o que vocês estão fazendo com o Roger é muita sacanagem. Imprensa. Vocês querem o quê? Tirar ele. Vocês querem tirar ele? Mas por que vocês querem tirar ele? Porque ele é negro? Porque ele não é o padrão do treinador? Não faz média? Vamos lá, o que ele é ruim, vai? Na nomenclatura, de falar, o gauchês dele, a humildade dele. O que vocês estão fazendo com o Roger é desumano para um ser humano.
criticá-lo, porque escalou um, escalou, tá tudo bem. Agora, vocês do São Paulo e a covardia da assessoria em relação ao que faz com ele, isso é desumano. É desumano fazer isso com um cara maravilhoso. Um treinador de capacidade. E que precisa, mas aí o João Martins, auxiliar, vocês pagam pau. O John Textor, vocês pagam pau. O cara que foi assumir o Vasco lá, um Pinto, depois o outro de bonezinho, vocês pagaram pau. Treinadores portugueses que vieram aqui, não fizeram absolutamente nada, vocês pagam pau. Treinador que saiu do Cruzeiro e falou que precisava de um tempo e assina com o outro, vocês pagam pau. Um cara que é jogador brasileiro, craque de bola, um treinador de capacidade técnica, tática de visão, mas vocês querem acabar com a vida dele? A torcida do São Paulo? Vocês não são torcedores do São Paulo. Porque se vocês pensam assim, vocês querem o mal do clube. Vocês têm que vaiar o presidente, o ex-presidente, o financeiro, o Rui Costa, o Aidar, o Pimenta. Não o Marcelo Portugal Gouveia. Porque esse foi o maior presidente da história do São Paulo. Vocês têm que vaiar esses caras. Esse aqui vocês têm que bater palma. Vamos, Roger, a gente vai. Aqui é São Paulo. Você é um monstro. Vamos lá. Não é fácil, não. Vocês não podem fazer isso com ele. É o que eu penso. Souza, Pedro Martelli e Léo. Craque, eu também concordo contigo. Você contestar o Roger pelo que o futebol que o São Paulo está apresentando, que para mim deu uma piorada. Alguns jogadores caíram muito de rendimento. Isso é válido. Isso é válido. Agora, você vaiar antes do jogo, vaiar durante o jogo, porque não foi ele, não é ele que bate o pênalti, não é ele que vamos lá, quanto era para ser o jogo ontem? 4-0. 5-0. 5-0. 5-0. Quem perdeu o pênalti? O Caleri. Quem perdeu o gol? Caleri. Quem não conseguiu jogar do jeito que deveria jogar? O Caleri. Aí a galera, o que a galera tem que falar? Aí ele é culpado? Eu não acho que seja pela cor dele, ou pela opção política dele. O que eu acho é que, assim, o Roger já veio contestado porque, assim, ele veio contra a vontade da torcida. Mas, assim, ele não tem culpa. Quem tem culpa foi quem trouxe ele. E quem trouxe ele foi o Rui Costa. E a cobrança tem que ser em cima do Rui Costa, não de quem está na beirada. O lado do São Paulo é o Roger Machado hoje. Não é ele que perde os gols. E ontem, se ele tivesse colocado A, B, C ou D, de qualquer jeito, ele seria vaiado. O torcedor tem direito de vaiar, mas não estava corretamente. Né? Lembra quando o São Paulo, os jogadores já trabalham todo mundo e fica totalmente isolado. O jogador abraça no vestiário, publicamente não mostra. O dirigente que contrata mostra aquela verbalização. Olha, aqui nós jogamos por não sei o quê, a gente ama. Não, mentira. Jogar futebol é uma coisa tão teta, é uma teta jogar futebol. É uma teta. O duro é quem não joga futebol e tá. Porque quando o Roger chegou no São Paulo, o Rui Costa falou que o Roger era o treinador. Não. Eu acho que o treinador faz parte da engrenagem. Eu acho que ele tem responsabilidade, mas não é essa responsabilidade que os caras... Satisfação que o São Paulo foi colocado à míngua. O São Paulo hoje deve mais de 1 bilhão. E aí vem tudo em cima dele. E isso é muito errado, isso é desumano. É desumano. Eu posso criticar... Por exemplo, o Fernando Diniz, ele não tem 5 jogos invictos em relação a gol? Não tomou gol ainda. Pô, eu dei pau nele aqui? Eu, como comentarista? Naquilo que eu falei 40 minutos e vocês também? Não. Alguém deu pau nele? Não. Tudo bem, eu sei. É injusto, é pressão demais. A torcida tá irritada porque o Crespo saiu, a torcida tá irritada por um monte de motivo, e aí sobrou pro Roger. E é isso, vida que segue, sobrou pro Roger. A torcida tá insatisfeita, quer cobrar a saída do Roger, do Rui Costa, do parente que teve ligação com essa gestão. E a torcida vai cobrar. É time grande, tem pressão. Vai sentar e chorar? Não tem conversa, irmão. Resolve teus BO, Roger. Arruma o time, ganha jogo, classifica na Copa do Brasil, faz o teu melhor. Independente se a torcida vai vaiar ou aplaudir. Faz o teu trabalho e sem chororô. Essa é a real.